Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo vai enviar sua proposta de mineração em terras indígenas nos próximos 15 dias. Segundo o ministro, o projeto também irá prever mudanças nas regras para mineração em faixas de fronteira. No entanto, em entrevista ao canal Globo News, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que, se receber o projeto, irá arquivá-lo. Abro aspas para Maia. Recebo e arquivo. A gente não pode usar o argumento de que está tendo mineração ilegal para liberar. Vamos acabar com mineração ilegal, com garimpo ilegal, coibir atos ilícitos. Primeiro, o governo cumpre seu papel de fiscal, de coibir o ilegal, o desmatamento, os garimpos. Depois disso, vamos discutir em que condições pode-se avançar. É a fala do Rodrigo Maia. Josias. Olha, no instante em que o governo envia para o Congresso um ambicioso projeto de reforma do Estado, com 3 propostas de emenda constitucional, o recomendável seria que o governo e o presidente Jair Bolsonaro buscassem aliados e evitassem controvérsias. Mas o presidente continua sendo 100% Jair Bolsonaro. Ele anuncia agora, por meio do seu ministro, que não foi desmentido, e não deveria ser mesmo, porque o presidente já tinha falado nesse assunto, anuncia o envio ao Legislativo de um projeto que vai liberar a mineração, ou que pretende liberar a mineração em áreas indígenas. Acende o pavio de uma nova polêmica no momento em que deveria buscar a calma. De saída, comprou briga com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que anunciou com essa frase, recebo e arquivo, a intenção de não dar curso ao projeto. O correto seria dizer, coloco em tramitação, e a maioria da Câmara rejeita, porque eu não sei se o Rodrigo Maia tem esse poder de ter um projeto de lei que o presidente da República tem o direito constitucional de encaminhar à Câmara. Não sei se o presidente da Câmara, se fosse uma medida provisória, ele poderia alegar, não tem urgência, põe na gaveta. Mas um projeto de lei, se o presidente manda nesse formato, não sei se o presidente da Câmara tem esse poder para simplesmente engavetar. Mas o que mais chama a atenção, nesse caso, é que ficam no ar algumas incômodas interrogações. Por que o presidente exibe tamanha falta de foco? Por que socorrer agora, nesse momento, garimpeiro ilegal, no instante em que há um Estado por reformar? O governo e os bumbos do mercado repetem o mantra segundo o qual a economia brasileira entrará num novo ciclo virtuoso depois da aprovação das reformas do Posto Ipiranga, do Paulo Guedes. Em tese, isso tende a acontecer. A reforma da Previdência já deu aí um ânimo mínimo. A economia reage timidamente, mas reage. Todos torcem por isso, para o início de um novo ciclo, mas o Jair Bolsonaro não parece muito empenhado. Há um descompasso entre as prioridades do ministro da Economia e as obsessões do presidente. E no presidencialismo, a conjuntura tem a cara do presidente. O momento exige que Bolsonaro seja a imagem da tranquilidade, mas ele insiste em ostentar essa face da polêmica. O Paulo Guedes se esforça para adoçar o discurso, tenta azeitar as relações com o Congresso, mas ninguém substitui o presidente no regime presidencialista. Se o Bolsonaro privilegia o curto-circuito, o choque se torna inevitável. Bom, eu lembro que esse é o assunto da nossa pergunta de hoje. Você grava seu vídeo, dê a sua opinião também. 931 17 0620. Esse é o nosso WhatsApp. Quero ouvi-lo, Constantino. Olha, vamos lá. Eu vou dividir meu comentário em 2 partes. A primeira sobre o mérito da questão, a essência do assunto polêmico, e a outra sobre essas coisas que o Josias já trouxe. Quase 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas. Índio não quer só apito e muito menos ser uma espécie de bicho exótico num zoológico humano para as elites culpadas que vivem no conforto da civilização, do progresso capitalista e gostam de achar ao máximo uma imagem de bom selvagem russoniana. Então, vários índios querem progresso, querem acesso aos bens e produtos e serviços que muitos de nós temos, né? E isso é legítimo. Então, eu acho que faz todo sentido, e tem um enorme potencial mineral, faz todo sentido explorar 14% do território dessa forma, e por aí vai. Então, eu sou simpático à causa do presidente. Dito isso, eu concordo 100% que o timing não é adequado, que governar
é priorizar, é saber focar naquilo que é mais urgente e viável, né, para o país, saber comprar as brigas certas. E eu também concordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o argumento de que já acontece a mineração de forma ilegal não é um bom argumento para a sua legalização, para só o reconhecimento de uma atividade que já tem e vamos regulamentá-la. Né? Isso é um argumento que muita gente usa, por exemplo, para legalizar drogas. E eu nunca considerei um bom argumento. Né? Já faz mesmo, pelo menos vamos legalizar. Não, você tem que discutir inúmeras outras questões em relação ao assunto, não é dessa forma. Né? Então, eu entendo do ponto de vista do presidente da Câmara, de que isso não é um bom argumento, mas eu não acredito que seja o único nem o principal argumento. É uma promessa, inclusive, acho que de campanha do Bolsonaro. Né? Ele sempre abraçou essa ideia de que tinha um enorme potencial ali de minérios e tudo que está inexplorado hoje por questões ideológicas, e nesse aspecto eu acho que ele está certo, mas tem a forma de fazer isso e tem o momento de fazer isso. Então, por mais simpático que eu seja a causa do presidente, eu preciso concordar com o Josias nisso, né? Quer dizer, ele está num momento que ele acabou de enviar ao Congresso uma enorme reestruturação do Estado, com 3 PECs, que hoje já tivemos lá a senadora Tebet dando um alerta de que a tramitação não vai ser no ritmo esperado ou desejado pelo governo, né? Que muita calma nessa hora, é melhor focar no conteúdo do que na pressa, e ela tem um ponto, né? Então, nesse momento que deveria estar ocorrendo uma grande articulação em prol dessa prioridade, que é uma prioridade para o país, trazer à tona essa polêmica da exploração das reservas indígenas é querer realmente arrumar sarna para se coçar, como a gente dizia. Então, acho que é, no mínimo, inadequado do ponto de vista de prioridade, de timing. Fala, Vera. Além do Congresso, isso vai ter um problema com o Supremo. O Supremo já se manifestou várias vezes a respeito do que pode e o que não pode ser feito em reservas indígenas, não pode ser feita agricultura extensiva, não pode ser feita mineração. Então, precisa também combinar com o judiciário. Não é uma prioridade nesse momento. A Amazônia tem outras maneiras de você desenvolvê-la, de você fazer isso de forma até mais rentável que uma exploração de minério que tem aí um potencial duvidoso e que gera um impacto climático, ambiental enorme. A gente vê em Minas o que está acontecendo na extração mineral ali da Vale, problemas com barragens, problemas de toda a natureza. Eu acho que o governo deveria parar de arrumar polêmicas para si. Eu entendo que essa pauta é uma pauta histórica do Bolsonaro, que ela foi defendida na campanha, eu consigo entender tudo isso, mas eu acho que existem prioridades de governo, e uma delas é fazer a reforma de cabo a rabo, uma reforma ampla, reforma liberal do Estado, reforma liberal da questão dos impostos, já foi feita a da Previdência, então tem uma série de obstáculos daqui até se completar esse ciclo de reformas, que não é simples. São obstáculos bastante difíceis. Vai ter um enfrentamento com corporações, tem uma necessidade de você convencer um Congresso que não tem uma maioria para o governo, em que o governo abriu mão de fazer essa maioria, abriu mão até de ter um partido base. Então, tem tarefas mais urgentes, bem mais importantes para o país e que vão ter resultado econômico muito maior do que a eventual exploração de terras indígenas. O Bolsonaro, às vezes, quando ele pega essas micropautas e se atém a elas de uma maneira quase obsessiva, ele dá a impressão de que está defendendo interesses setoriais, interesses paroquiais aqui e ali. Essa coisa do nióbio, essa coisa do minério que ele fica defendendo sem muitos dados, só como uma questão ideológica / obsessiva, isso não nos leva a um lugar ali de realmente ter um projeto importante de desenvolvimento daquela região. Tem maneiras mais inteligentes de você fazer isso, por meio da exploração ali da biodiversidade, tem formas bem mais modernas de explorar o potencial da Amazônia. E ele também fez uma outra medida bastante controversa, né? Revogou a proibição para o plantio de cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia. A gente não tem problema de escassez de terra. O nosso problema com açúcar não é esse. É que os nossos agricultores de cana-de-açúcar são endividados,
vivem de revalidar os seus financiamentos com o governo, com o Banco do Brasil, estão sempre atolados em dívidas, vivem de subsídios. Não é aumentando a área para a cana-de-açúcar que você vai tornar o açúcar brasileiro competitivo. Isso tudo não é moderno, não é uma discussão feita em cima de dados, em cima de ciência. A Embrapa tem ciência para a cana-de-açúcar que poderia, nas mesmas áreas já utilizadas, otimizar muito a produção. Então, eu acho que toda essa agenda ambiental do governo está enviesada e precisava ser atualizada e modernizada.